Olá pessoal, já estou aqui com o PCP-FM 156 aberto novamente e com a nossa ordem de produção 135 aberta também. E vamos continuar com nossos botões aqui embaixo, tá? Vimos até no último vídeo o botão classificação, tá? O próximo aqui seria o aplicação. Este componente ao ser aberto, ele permite que você faça uma configuração também conforme a matéria-prima e a aplicação, a quantidade que vai ser estimada, né, para consumo, tá? Nesse caso a gente não vai fazer nenhuma configuração nesse sentido, tá bom? Mas permite que eu faça isso. Para isso também funcionar, é importante você ter aqui, ó, na categoria da OP a informação, né, que ela é matéria-prima por aplicação, tá? E o tipo da OP seja algumas das opções que tem a tecelagem, tá bom? Com isso, né, configurado, no momento que você for fazer uma baixa de matéria-prima, lá no PCP-FP 073, ele tem a opção lá de aplicação, onde você vai escolher e vai listar somente os materiais conforme a sua aplicação, tá? Próximo botão aqui, o acertar matéria-prima, tá bom? O que esse acertar matéria-prima faz? Ele vai lá na nossa ficha de consumo, verifica os materiais previstos, né, consumo padrão, e carrega para cá. Se a gente observar nessa OP aqui, o produto que está aqui é um tecido malha, tá vendo? Então eu fiz uma manutenção nessa ficha de consumo, tá? Coloquei aqui 2 fios, tá bom? E agora, ao clicar nesse botão acertar matéria-prima, se a nossa restrição estiver liberada, né, porque tem uma restrição aqui, ele vai lá na ficha de consumo e troca, tá vendo? Ó, trocou aqui, ó. Então ele acabou de fazer para a gente, ó, o acerto da matéria-prima conforme está lá na ficha de consumo, tá? É importante lembrar que mexeu nessa matéria-prima aqui, quantidade, tá? Trocou um produto, clicou no acertar matéria-prima. Se a restrição em underline acerta underline MP estiver liberado, tá? Automaticamente ele vai mudar para você conforme a sua ficha de consumo. O acertar serviço é o mesmo conceito, tá? Do acertar matéria-prima. Ele vai lá na ficha de consumo, verifica se tem algum serviço aqui informado. Se tiver, ele ajusta, né? Carrega aqui na ordem de produção conforme a sua ficha de consumo. O botão relacionar lote, ele faz com que abra para a gente o PCP-FM 183 e neste componente você pode fazer um relacionamento de lote, tá? Ou seja, você pega este fio, tá? E vai relacionar para a sua ordem de produção quais são os lotes desse fio que você vai consumir, tá? Pode ser feito por aqui, clicando no botão incluir lote, tá bom? Ele vai tentar encontrar algum lote desse produto, tá? Se tiver lote desse produto do fio, ele vai apresentar nessa tela e aqui você consegue fazer o relacionamento. Neste caso desse produto, ó, eu não tenho um lote nenhum, tá? Vamos clicar no outro, vamos ver se a gente tem o outro. Relacionar lote, incluir lote. Também para esse produto eu não tenho um lote. Deixa eu criar um lote aqui e a gente faz isso aqui já. Pronto, pessoal. Criei 2 lotes aqui desses produtos, tá? Só para a gente simplificar. Então agora, ó, será listado o lote, tá? E eu posso clicar 2 vezes no item do lote lá. E ao salvar nessa tela, eu estaria fazendo o relacionamento desse item lote com esse produto para ser consumido nessa ordem de produção, tá? Esse processo aqui, pelo PCP-FM 183, ele valida no momento que você está baixando a matéria-prima lá pelo PCP-FP 073, tem um botão lá, sugerir item de lote, daí ele vem aqui e verifica, tá? Eu não vou gravar, tá bom? Existe uma outra possibilidade de ser feito, deixa eu ver se está aqui, ó. Não. Pelo PCP-FM 220, tá? Onde que você pega a ordem de produção, será carregado os materiais, né, as matérias-primas desta ordem de produção, e aqui eu tenho a opção de relacionar a capa do lote, tá? Então, nesse componente é pela capa, tá? Incluir lote. Ele vai listar todos os lotes que eu tenho disponível desse produto, tá? Clico 2 vezes. Ele pergunta aqui se a gente quer relacionar o disponível a relacionar, né? Ou cancelar a relacionar. Então, o que ele faz para a gente aqui, ó? Se eu salvar, eu tenho a necessidade de consumir 300 kg desse fio, tá?
eu já relacionei 300 aqui. E o próximo, incluir lote, né? Novamente, né? Ele vai trazer aqui para a gente os fios, tá? Deixa eu pegar esse aqui, a relacionar e salvar, tá? O outro componente que tem é o PCP-FM 219. Este aqui é um relacionamento pelo item de lote, tá? No 220 é pela capa e no 219 eu relaciono o item, tá? Esses dois componentes, tá? Ele trabalha em conjunto na hora que você vai baixar a matéria-prima de forma automática, tá? Ele verifica isso aqui, tá? Então, lá no CDF FM003, no configuração de local, se a gente abrir aqui um local de... Eu vou abrir qualquer local aqui. Tá aqui informação adicional. E eu tenho aqui essa opção aqui, ó. Baixar matéria-prima automático, tá? Que tipo de relacionamento que eu vou verificar? Se é o item de lote ou a capa, tá bom? Qual que é a operação de baixa e o conceito que ele vai utilizar aqui, ó. Eu vou pegar exatamente o lote que está relacionado ao item, o PEPS, né, o primeiro que entrou, o primeiro que saiu naquele saldo, tá? Ou os dois relacionados, mas conceito PEPS, tá bom? Então isso aqui, quando você faz esse tipo de configuração e faz o relacionamento, conforme você movimenta o OP e se nesse movimento de OP estiver com essa opção de baixo automático, tá? Lá pelo CDF-FP 089, que é um componente que a gente movimenta o OP e ele realiza a baixa matéria-prima automaticamente, ele vai verificar aquelas configurações e vai fazer a baixa, tá? Nós temos ainda aqui o botão opções, onde que ele carrega mais algumas opções de botões, tá? Onde que eu tenho observação, onde que eu posso registrar uma observação para esta ordem de produção. Vincular item de lote, ele permite a gente fazer um vínculo de item de lote a esta OP, lotes de produção mesmo, tá? Não é o caso aqui. Observação do item, né? Ele vai trazer uma observação do item que nós estamos produzindo, tá bom? Movimentar a matéria-prima, ele vai fazer a chamada da tela do PCP-FP073 para a gente já fazer uma baixa, um movimento dessa matéria-prima aqui, tá? A baixa de matéria-prima dessas ordens de produção de tecelagem, tá? Ela pode ser automática, como eu já comentei em algum momento nesse vídeo, ou pode ser diretamente aqui pelo PCP-FP073. Isso aqui conforme o seu cliente, tá? Normalmente o automático, se a gente pegar aqui, por exemplo, a nossa programação de SOP, eu tenho algo assim, ó, uma liberação dentro de um setor, né, poderia ser PCP, tá? Entra na nossa tecelagem, tá? Então, quando eu estou lá numa máquina, eu estimei que eu iria produzir itens de lote de 20 quilos, tá bom? Mas pode ocorrer de produzir 19.200, 20.400, tá? Normalmente não é 100% exato, tá? 20 para 20. Tem sempre uma diferencinha para mais ou para menos, tá? Então, tem clientes nossos que após essa peça sair da tecelagem, ele faz uma pesagem, tá? E nessa pesagem, o componente que a gente utiliza seria o CDF-FP 089, tá? E esse componente ele tem uma rotina onde que ele vai fazer o quê? Baixar, né, automaticamente a matéria-prima conforme o peso da peça, tá bom? E aí ele segue o processo dessa peça até a finalização do OP. Tá? Necessidade de matéria-prima, ele vai rodar para a gente aqui uma necessidade de matéria-prima, tá? Se eu clicar em consultar, tá? Especificamente dessa OP aqui, tá? Eu não vou clicar aqui, mas se eu clicasse, ele iria consultar para a gente. E nessa tela ele vai trazer para a gente o fio que lá que está com matéria-prima, o que eu tenho em estoque, o que eu tenho empenhado OP, o que eu tenho em compra, em pedido de compra, em produção, tá? Consultar partida. Ele vai trazer uma tela onde que eu posso ter a consulta das partidas dessa ordem de produção, tá? Então, conforme a OP, eu posso fazer uma alocação dessa ordem de produção numa máquina, tá? E através dessa máquina eu inicio uma partida e termino uma partida, tá bom? Nesse caso aqui, desta OP, eu vou exemplificar usando um processo sem alocação. Mas se fosse uma OP de tecelagem plana, que eu vou lá e aloco ela direto no tear, e conforme essa OP vai ficando pronta no tear e eu vou apontando as quantidades que foram saindo do meu tear e eu vou finalizando, tá?
eu tenho os registros dessas partidas, tá? Então, se a gente consultar aqui, se tivesse alguma partida nesta ordem de produção, seria listado nesse quadro partida a partida, e ao clicar no botão detalhe, você vai ter acesso ao detalhe dessa partida, né? Hora de início, que tempo que terminou, as paradas e assim por diante, tá? Alocação de remessa. Tem cliente nosso que gera as ordens de produção internamente, tá? Ela pode ter parte do processo dela interno e parte fora, tá? Então imagine que se eu tivesse feito uma compra de fio entregado em um prestador de serviço meu, em alguma tecelagem externa à minha, tá? E eu fosse mandar produzir essa OP fora, tá? Então existe um processo que nós chamamos de alocação de remessa, tá bom? Então eu estou aqui com o nosso fio 16 em tela, né, que é o final 16 aberto aqui, tá? Eu passaria a pessoa aqui onde está esse fio, o sistema iria encontrar as notas que eu tive de remessa para a industrialização desse fio para essa pessoa, né, para essa pessoa, e aqui embaixo eu conseguiria fazer uma alocação, tá? A gente vai ver isso aqui mais detalhado em outros vídeos, tá bom? Mas aqui também poderia ser feito ou somente consultar o que está alocado, tá, pessoal? Remessa e retorno, ele vai trazer para a gente a tela de consulta de remessa e retorno da SOP, caso exista, tá? Então você poderia fazer uma consulta do que eu já tive de remessa emitida para essa OP e quais são os retornos que eu também tive para essa ordem de produção, tá? Então eu já fiz aqui, eu não tenho nada, obviamente, então não vai estar tudo vazio. Manutenção de informação técnica, ele vai fazer para a gente uma chamada do componente que permite fazer manutenção de informação técnica de tecido, tá? Ou de produto, enfim, tá? E você poderá consultar, realizar impressão ou até mesmo fazer manutenção dessa informação técnica desse produto aqui, tá? Nós iremos trabalhar essa questão de informação técnica em um vídeo mais específico somente sobre informação técnica. Hierarquia da OP, tá? Ele vai trazer para a gente a hierarquia da OP caso tivesse, tá? Eu tenho uma ordem de produção de um tecido, de um produto, que utiliza esse tecido e eu gerei uma segunda OP a partir desta ordem de produção, tá? Então eu consigo trazer a hierarquia, né? No exemplo que eu estou falando, se eu tivesse uma OP de confecção que está usando esse tecido, então eu tenho a OPX. Eu fui lá nessa OPX, lá tem um componente nosso que a gente tem lá, o PCPFP 167, onde que eu consigo pegar uma ordem de produção e se a matéria-prima daquela OP que eu estou consultando é uma matéria-prima de produção própria, e eu consigo a partir desta ordem de produção gerar uma segunda, tá? Então, peguei essa OP do produto acabado lá, camiseta, que usa essa malha. Opa, a malha é produção interna também. Gera OP. Aqui nesta tela seria listado duas linhas. A linha da OP pai, que é da camiseta, e a linha da OP filha, que eu estou produzindo aquele tecido que será consumido na camiseta, tá? Hierarquia é isso aqui. Bom, pessoal, nós falamos aqui nesses vídeos até o momento sobre o componente PCP-FM 156, tá? Falamos de uma maneira geral sobre ele, tá bom? E também de uma maneira geral aqui sobre os botões que tem nesse componente, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E aprendido bastante, tá bom? E nós continuaremos a trabalhar com essa ordem de produção, a parte de movimentação dela até a gente fazer a finalização do estoque desse produto que nós estamos produzindo, tá?